fazendo. Porque quem está fora da direção de Deus, ele não tem coragem para nada. Ele não tem disposição para nada. O medo toma de conta. E o que acontece? Só fica olhando o problema. Com medo do problema. Davi encontrou um exército aqui, irmão, com espada, com escudo, com a couraça de proteção, com capacete. Aparentemente, todos eles eram capacitados para enfrentar uma guerra, uma batalha. Mas nós vemos que aqui, na hora do vamos ver, na hora que é para pegar, né, a espada e combater, nós vemos aqui um exército todo, inclusive o rei, o líder, fugindo do gigante, correndo do gigante. E eles só sabiam de uma coisa: comentar sobre o problema. Quando viu Davi, porque assim, tem pessoas que não resolvem o problema e só sabem divulgar o problema. Viu, fulano? Você viu? Acontecendo isso. Está acontecendo aquilo. E não resolvem. Quando o problema aparece, ficam que nem um fujão, covardes, com medo, temorosos. E ali nós vamos ver a diferença daquele que carrega o propósito de Deus e não tem aparência, e daquele que tem aparência, mas não carrega o propósito de Deus. Está em desacordo com Deus. Davi agora se interessa pelo assunto e pergunta. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que negócio é esse? O que é que vai acontecer com o homem que derrubar esse gigante aí? E ele continua. E ele começa agora a falar algo que aquele povo não estava acostumado a ouvir. Porque quem olha o problema e não tem coragem de enfrentar o problema, ele tem um vício de linguagem. A linguagem dele é só reclamação. Ele só fala do problema, mas não toma atitude para resolver o problema. E aquele exército estava ali, ó, tudo em volta do problema. Tinham espadas, tinham cavalos, né? Tinham nome de soldados legitimados. Vamos colocar aqui nos dias de hoje, para você ser soldado do exército, você tem que se alistar. Você tem que passar por um treinamento. Você tem que passar pelo crivo humano. O homem tem que testar você lá, o seu capitão, não é? O seu general, o cabo, enfim, por aí vai. Até chegar à formação e ser validado em carteira, né? A função de soldado. Todos eles aqui tinham essa função na carteira. Todos eles eram na carteira destemidos, soldados de guerra, homens de batalha que estavam dispostos a morrer pela nação. Mas só que na prática nós vemos que não era bem assim. Aí chega o entregador de pão, de queijo, de grão de mostarda
e começa a abrir a boca e falar uma linguagem diferente da que estava sendo falada no acampamento. E Davi já começa assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olha a linguagem de Davi. Olha aqui quem carrega a disposição, o tipo de palavra que sai da boca. Olha o posicionamento verbal de Davi aqui. E o povo tornou a falar com ele, começou a haver um diálogo, conforme a palavra que havia sido. Só que nesse momento, nesse diálogo, né? Eu vou voltar lá atrás, o que foi que Paulo falou, eu deixei passar. Paulo, ele escreve, num dos textos, diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você anda ouvindo, de quem que você anda ouvindo. Porque, infelizmente, existem pessoas covardes, pessoas medrosas, pessoas que não têm disposição para enfrentar nada na vida. Essas pessoas, elas vivem para fazer exatamente aquilo que nós vamos narrar no próximo versículo, para desencorajar, para tirar o ânimo do próximo. E acredite, essas pessoas, elas se multiplicaram de uma tal maneira no mundo atual que nós estamos vivendo, ele está em todos os lugares. Mas acredite, que a palavra maior, ela está sobre a sua vida. Você precisa compreender hoje que aquilo que Deus colocou, a palavra que Deus liberou sobre a tua vida, sobre a tua casa, ela é maior do que qualquer palavra que você encontrar na sua caminhada. Davi saiu de casa para entregar pão e leite, encontrou um cenário de guerra, mas ele carregava o propósito. E quando ele entende a seriedade do propósito, ele não se acovarda como aqueles que estavam ali, e começa a encorajar, a liberar palavra de vitória, a diminuir o problema, a diminuir o gigante. Tem gente que chega perto da gente, ao invés de diminuir o gigante, ele aumenta o gigante. Mas em nome de Jesus, coloca isso no teu coração, esta palavra sobre a tua vida, e faça a mesma pergunta que Davi fez. Receba essa mesma palavra que Davi deu ao exército. Quem é esse gigante para te afrontar, irmão? Quem é este gigante para te afrontar, irmão? Quem é esta enfermidade? Quem é essa potestade? Quem é esse principado? Quem é esta entidade? Deus está me dando autoridade para dizer isso hoje. Quem é? Paulo também entendeu isso. Quando ele compreendeu isso, ele diz à igreja de Roma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Preste atenção e ouça a palavra de Deus nessa tarde. Levanta deste lugar de tristeza, de desânimo, de medo, e em nome de Jesus receba o quem é. Quem é? Quem é o inimigo? Quem é fulano? Quem é Beltrano para afrontar o exército, afrontar a tua casa, a tua vida? Deus está organizando uma grande vitória hoje. Deus está organizando um grande mover hoje. Falta tempo aqui, já estamos em 1h11.
Nós vamos falar quando Deus organiza uma vitória para o povo, irmão. É algo lindo. Nós vamos falar sobre a vitória de Davi, sim, mas quando Deus quer organizar uma vitória, esse Deus é tremendo. Ele cria toda a situação. O inimigo acha que venceu. Ele imagina que venceu. Como Davi, como o gigante que estava confiante, porque acreditava que a espada dele era maior do que Deus, que acreditava que a força dele era maior do que Deus. O teu inimigo está pensando isso, que nem Faraó achou que o exército dele era mais poderoso do que Deus. Quem é esse incircunciso? A palavra está dizendo hoje. Quem é este homem para afrontar o exército do Deus vivo? Faraó caiu, rapaz, diante do Deus de Israel. Gigante caiu diante do Deus de Israel. E esse gigante aí, eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus, receba esta ministração. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Ele caiu, ele já caiu por terra em nome de Jesus. E quando Davi libera essa palavra de ânimo, quando ele libera a verdade, ali ele estava falando a verdade, porque no coração de muitos o medo estava instalado, a covardia, o temor, e eles diminuíram Deus na sua fraqueza, com o seu medo, mas chegou alguém de coragem para colocar Deus no devido lugar, no alto. Nós somos chamados para proclamar, anunciar Deus, não como um Deus mudo que tem boca e não fala, não como um Deus que tem olho e não vê, não como um Deus que tem ouvido e não ouve, não como Deus que tem mão e não mexe, nem como um Deus que tem pé, mas não anda. Nós temos que anunciar um Deus vivo que ressuscitou e disse para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É isso que devemos anunciar. Não existe poder na mão de homem, não existe poder na mão de facção, não existe poder na mão de político que seja maior do que o poder que foi dado a Jesus Cristo quando ressuscitou na cruz do Calvário. Diante daquela sepultura havia homens incumbidos de estarem guardando o sepulcro para que os discípulos não removessem o corpo de Jesus e depois inventassem a história que ele ressuscitou. Assim os invejosos queriam desacreditar os crentes naquela época, mas no momento em que aqueles homens guardavam o sepulcro, a Bíblia narra que um anjo desce e remove a pedra e Jesus sai ressuscitado de dentro daquele sepulcro e caminha até os dias de hoje no nosso meio. Romonde que subqueneque antou ricalamanto irablacomerécia. O que eu estou anunciando hoje não é historinha, não é historinha de ficção, não é historinha para passar tempo. Jesus ressuscitou e vai colocar gigante por terra, porque maior que ele não tem. Não existe nome. A Bíblia fala que não existe nome. Este nome de Jesus não tem maior. Não existe potestade que resista, não existe principado, não existe enfermidade. E diante deste nome eu profetizo hoje na tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Os demônios que estão aí vão bater em retirada, em nome de Jesus. A enfermidade que está sobre a tua vida vai ter que dar lugar à saúde. Seja curado, seja
seja curada pela autoridade do nome de Jesus. Sai, demônio, sai, enfermidade, sai, sai, em nome de Jesus. Alabokeio minai, Hiro Ishaio, Hiromanto Resse andará. Quem é esse incircunciso? Quem é? Quem é? Aleluia! Quando Eliabe ouve Davi falando aquela